Hoje estamos com o Nossa Terra, no pleno centro histórico da cidade de Évora, mais precisamente na Praça 1º de Maio, onde no último domingo de todos os meses decorre o Évora Clássicos. Mas para perceber mais deste evento, tenho comigo Nuno Moreira, que foi o criador do Évora Clássicos. Nuno, em que consiste este Évora Clássicos? O Évora Clássicos consiste num encontro informal de veículos clássicos e automóveis desportivos, como disse, ao último domingo de cada mês, para permitir que as pessoas tirem o seu clássico da garagem, circulem um bocadinho e se encontrem, troquem ideias, mostrem os carros uns aos outros, partilhar aquilo que gostamos. E que carros é que se podem encontrar aqui? De todo o tipo de clássicos, ou seja, carros com mais de 30 anos, isto diz respeito aos clássicos, e também desportivos. Os desportivos suscitam por vezes algumas dúvidas sobre o que é um carro desportivo, por isso requeremos que as pessoas que queiram participar com desportivos consultem antes a organização para nós darmos o nosso aval se assim se enquadra, se não se enquadra. Qual é o objetivo principal deste evento? O que é que fez pensar neste evento? Nós somos amigos, eu e o rapaz que criou isto comigo, o Luís Rosa, que teve que se afastar. Somos amigos dos criadores do Sintra Clássicos e pensámos, porque não é Évora, uma cidade com monumentos, toda ela clássica, porque não organizar um encontro de clássicos aqui em Évora. Somos amantes dos automóveis, os clássicos fazem parte do nosso património histórico, digamos assim também, e o espaço é o ideal para isso. Pensámos em fazer isto assim. Portanto, há quanto tempo é que o Évora Clássicos já está em Évora? O Évora Clássicos existe em Évora desde 2019, mas aqui na Praça 1º de Maio vai fazer 3 anos em outubro. E como é que tem sido esta participação? Como é que tem sido a participação das pessoas neste evento? Gradualmente cada vez maior. Também o conhecimento, como nós só temos página de Facebook, temos agora há pouco tempo uma página no Instagram, e é a maneira de divulgar para as pessoas que isto existe. Além do próprio evento em si, onde passa muita gente, é um sítio bem central da cidade, são essas as maneiras que temos de divulgar o evento. É assim que ele se divulga e que as pessoas vão tomando gradualmente mais conhecimento que isso existe e vão aparecendo. E como é que as pessoas podem então participar no Évora Clássicos? Em relação aos clássicos, é só aparecer. Entre as 10 e as 13 do último domingo de cada mês, as pessoas é só limitarem-se a aparecer. Normalmente arranjamos espaço para todos. Já tivemos edições em que alguém teve que esperar lá fora, mas normalmente é aparecer. Em relação aos desportivos, como disse, consultam antes, a ver se enquadram e temos um espaço à parte para os desportivos. Para nos falar um pouco sobre este evento, tenho comigo o presidente da União das Freguesias do Centro Histórico, Francisco Brito, que nos vai então descrever um pouco deste evento que já há 3 anos que decorre aqui na Praça 1º de Maio. Francisco, como é que este evento veio parar aqui? Ora, então nós decidimos convidar a organização do Évora Clássicos, portanto o professor Nuno Moreira, que é o grande criador desta iniciativa, para que fizesse connosco este evento aqui no Centro Histórico. Acreditamos que temos aqui um potencial enorme de ligar o nosso património edificado, o nosso património histórico, este património histórico automobilístico e efetivamente a prova que resulta é o facto de já estarmos a caminhar para os 3 anos de edição aqui na Praça 1º de Maio, em que temos sempre uma excelente afluência ao evento, em que os carros têm aqui um espaço muito digno para ficarem expostos, para se enquadrarem com a excelente Igreja de São Francisco, aqui junto de nós, junto ao mercado municipal, e também assim conseguir criar aqui um desenvolvimento económico que de outra forma não existia. Porque efetivamente aquilo que acontecia na maior parte dos domingos de manhã é que esta praça estava vazia, não tinha ninguém.
e com este evento as pessoas passam, vêm, ficam, consomem nos espaços de restauração que aqui estão à volta e também com aquelas pessoas que o Évora Clássicos tem conseguido trazer para Évora, portanto todos aqueles que têm carros clássicos, que estão noutros concelhos e que vêm de propósito a Évora para mostrar os seus carros, temos conseguido também desenvolver toda a parte de restauração de almoços, todos aqueles que ficam e que efetivamente depois também ficam para a tarde para desfrutar da cidade e até daqueles que já vêm no dia anterior e que já ficam a pernoitar para no dia seguinte estarem aqui logo de manhã cedo. Portanto, já há muitas pessoas a virem a este evento, há muitos amantes de carros, portanto, para Évora, a cidade de Évora é muito bom porque dá um contributo também a nível económico e não só, não é? Exatamente, até nunca nos podemos esquecer deste horizonte que temos para 2027, da Capital Europeia da Cultura, e nós não podemos só contar com o nosso património material, com o nosso património imaterial, e que é muito rico, mas também temos aqui este património móvel, estes automóveis que estão cá, muitos deles, temos muitos colecionadores aqui no nosso concelho e que também merecem ser valorizados. Muitos deles, ou a maior parte deles, têm feito a sua coleção própria sem qualquer tipo de relação com nenhuma entidade pública, sem nenhuma exposição específica sobre isto. O único olhar atento que teve foi do professor Nuno Moreira, e isso é de facto dignificante, e foi também olhar para isso que nós decidimos convidar este grupo a reunir-se aqui todos os domingos, todos os últimos domingos de cada mês, para que também possa mostrar aquilo que tem nas garagens, que é de facto um património muito rico. Ora, como disse há pouco, é uma paixão que passa de geração para geração e aqui temos pai e filho. Ora, Adílio e Filipe La Salette. Ora, começamos aqui pelo pai. Como é que acontece esta participação aqui no Évora Clássicos? A participação no Évora Clássicos acontece porque nós gostamos muito de clássicos. Apareceu este evento cá em Évora, vemos muito ao Nuno e ao arquiteto Francisco. Felizmente perceberam a importância que pode ter para uma cidade o juntar de carros antigos. Eu gosto mais do nome de carros antigos, foi assim que eu aprendi, do que clássicos. E pronto, acho que temos a obrigação, tendo carros clássicos, de darmos o nosso contributo também para as pessoas que nos acolhem e que nos querem transmitir uma sensação de gostarem que nós participamos nesses eventos. Já há quanto tempo é que participam? Desde o início, mas se me pergunta há quanto tempo eu participo nos carros antigos, há 60 anos, pelo menos. Portanto, uma coleção, o que é que traz aqui ao Évora Clássicos? Há duas coisas. Primeiro, mostrar os carros, não é? E o convívio. Porque felizmente aqui, e eu posso falar com alguma experiência de outros lados, aqui em Évora conseguiu juntar-se um grupo espantoso, em que as pessoas gostam uma das outras, dão-se bem, ninguém está a esconder nada. E, portanto, cria-se, para além de um convívio muito grande, cria-se também uma grande amizade entre todos. O que é que torna um carro clássico ou antigo especial para si? Tudo. É muito difícil responder, porque é tudo. Desde o simples parafuso ao pneu, que já muitas vezes é difícil arranjar um pneu da medida original. Tudo isso é interessante, tudo isso... Pronto, depois foi eu ir daí isto, como consegui passar ao meu filho, ir daí isto também do meu pai. Eu nasci numa garagem, o meu pai era encarregado-geral de um grande concessionário de automóveis, de maneira que eu aprendi a ler em catálogos de automóveis. Uma paixão desde pequenino? Desde pequenino. Uma paixão que passou, lá está, passa de geração em geração e passou aqui para o filho. Como é que o pai conseguiu passar aqui esta paixão? É simples, começou desde cedo a levar-me para os eventos e essa presença constante acabou por ser quase um projeto a dois ao longo da vida e foi assim que nasceu e criou essa ligação aos automóveis em geral, aos clássicos em particular. E neste evento cada um traz o seu carro, como é que é? Como é que funciona? Sim, eu trago o meu carro, que é um Fiat 600 de 1970, e o meu pai traz o carro dele, que é um NSU Fiat também muito parecido ou igual, quase igual,
mas um bocadinho mais antigo, de 1960. O que é que leva a participar neste evento? Não sei se, tal como o seu pai participa noutros, se participa só neste, como é que é? Eu tento, dentro da disponibilidade que tenho, de marcar presença naqueles eventos que vou conseguindo participar. O Évora Clássicos é, sem dúvida, neste momento, aquele evento que para nós é marcante, primeiro porque é na nossa cidade, e isso, obviamente, para nós enche-nos de orgulho. É um evento que tem a particularidade de reunir uma coleção de participantes e de carros que, de facto, é muito complicado às vezes, em termos de qualidade, mais do que quantidade, de qualidade, reunir noutros sítios, e aí o Évora Clássicos está, de facto, parabéns. Eu acho que começa a ser uma referência no mundo dos clássicos por esse motivo, mais pela qualidade do que pela quantidade. E depois é muito interessante para mim, que não vivi na geração em que esses carros eram o dia-a-dia, meu pai sim, mas para mim é muito interessante ver o simples facto de estacionar aqui o carro e as pessoas que vêm a ver o evento recordarem histórias antigas, ou porque era o carro do pai, ou porque era o carro do avô, ou porque aprenderam a conduzir. No outro dia foi verdade uma pessoa que aprendeu a conduzir num carro igual ao meu. Isso acaba por haver uma interação entre as pessoas que vêm ver o evento e os participantes, além do convívio entre participantes também, que eu acho que é fundamental e essencial.